Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatório para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono do canal. E na aula de hoje a gente vai ver a nossa segunda virada de chave para entender reação química. A primeira foi quando a gente viu átomo e energia e como os dois estão relacionados. E agora o segundo vai permitir que a gente entenda reações químicas de um jeito um pouco mais profundo. E o conceito-chave para isso são os números de oxidação. Lembrando que toda reação química envolve quebra e formação de ligações. Então a gente tem que lembrar um pouquinho o que é uma ligação química. Ligação química é a interação entre dois átomos usando seus elétrons para formar uma interação que deixe os dois mais estáveis. Lógico que átomos diferentes vão interagir com seus elétrons de maneiras diferentes, que nem a gente viu nas aulas de tipos de ligação e propriedades da tabela periódica. No fundo, com isso, mesmo tendo interações de elétrons de modo geral, eu vou ter ligações químicas diferentes, que a gente viu que era covalente, iônica e metálica. Agora, justamente por causa disso, átomos não vão interagir com seus elétrons do mesmo jeito. A aula de propriedades da tabela periódica mostrou isso pra gente. Então, como que eu posso ver isso com um número, ao invés de só falar, esse aqui doa mais, esse aqui puxa mais? A gente viu que para ligação iônica isso é meio simples. O cloro, um metal no NaCl, ele é muito bom em puxar elétrons, então ele vai puxar um elétron no sódio. A gente tinha visto, no caso de ligações iônicas, que era bem tranquilo. Só fechar aqui. A gente tinha, por exemplo, o Na+, o NCA, que é o sódio, que tem um elétron só. E o Cl, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O cloro puxa com muito mais força os elétrons, então esse elétron do sódio vai para o cloro. Sódio fica sem o seu elétron, cloro ganha mais um. Se o sódio perder um elétron, ele perdeu uma carga negativa, logo ele está positivo mais um. E o cloro, como ganhou uma carga negativa, ele fica negativo. Como ele só ganhou uma, ele fica menos um. Isso aqui para ligação iônica era relativamente simples. A gente só tinha que ver quem ia perder e quem ia ganhar. E no caso de ligações covalentes, em que eu tenho um compartilhamento e não alguém doando um elétron. Um jeito que se fez e que se começou a estudar esse tipo de coisa com ligação covalente, principalmente quando esse tipo de coisa começou a fazer mais sucesso no século XIX, começo do século XX, foi o uso de compostos com oxigênio. Isso porque composto com oxigênio tinha em todo lugar. Era muito fácil de conseguir, muito fácil de estudar e muito barato. Compostos com oxigênio de modo geral, fáceis de achar, mas esses dois ganharam destaque. Vou pegar o caso do SO2 e a gente aprendeu como é que se desenha. O S vai ter 3 nuvens eletrônicas em volta dele. E o SO3, mesma coisa, só que agora com 3 oxigênios. Esse aqui é o SO2. E esse daqui é o SO3. Um jeito de se entender como que o átomo do meio da molécula, no caso o S, estava compartilhando seus elétrons, era através de saber com quantos oxigênios ele estava ligado. Quantos oxigênios tem nessa molécula se ligando ao enxofre? E com isso se deu origem a um termo chamado número de oxidação. Então, com quantos oxigênios o átomo do meio da molécula está ligado? Com essa definição simples, a gente já consegue ver que o número de oxidação, ou o NOx, que é a sigla de número de oxidação, o NOx do enxofre aqui no SO3 é maior do que o NOx do enxofre no SO2. Por quê? Porque esse número de oxidação é com quantos oxigênios o átomo do meio está ligado. Eu tenho 3 oxigênios no SO3 e 2 no SO2. Logo eu tenho mais oxigênio no SO3 do que no SO2. Então
Então, o número de oxidação do enxofre, do S, no SO3 tem que ser maior. Aí, com a evolução da química, sabendo mais sobre ligação covalente, como é que você tem compartilhamento de elétrons e tal, quem puxa mais e quem puxa menos, que é a questão de eletronegatividade, se perguntou, pô, será que esse número de oxidação poderia ir além de só falar com quantos oxigênios o átomo do meio está ligado? Eu poderia ter um número mais preciso, um número que eu pudesse fazer contas e que me permitisse espalhar essa ideia para coisas com oxigênio e sem oxigênio? E a resposta foi usar a tabela periódica. O oxigênio, ele é da família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada. Ele é um daqueles que chega em 8 tranquilamente. Então ele vai ganhar mais 2 elétrons e vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Começou em 6, por isso que era da 6A, chegou em 8. E se ele ganhou 2 elétrons, que nem aqui no caso do cloro, que ganha 1 elétron fica menos 1, se ele ganha 2 elétrons, ele fica menos 2. Essa é a contribuição de carga do oxigênio. Ah, mas não tem ligação covalente? Então essa ligação covalente não devia ter íon. O oxigênio não está numa ligação iônica, ele está numa ligação covalente. Então como é que é menos 2? Isso daqui é o que a gente chama de carga teórica. Então, se o oxigênio estivesse ligando no S, ele vai contribuir para a carga como se ele fosse menos 2. Agora, se esse oxigênio, esse mesmo oxigênio está numa ligação iônica, em que eu tenho Ce2+ e O2-, isso aqui é o que a gente chama de carga real. Então, numa ligação iônica, eu realmente vou ter a formação de carga, e é por isso que o O fica 2-. Aqui em ligação covalente, a gente vai pensar, pô, não é iônico, mas é como se ele contribuísse com menos 2. Por isso que o valor dele é menos 2. E o conceito de número de oxidação vem justamente disso. É esse valor. O menos 2 me fala o seguinte, ó. Ele é muito bom em puxar 2 elétrons, e como ele puxa, ele fica negativo. E é isso que o NOx me mostra. O sinal me fala, ó, ele é muito bom em puxar ou receber. Ele é o cara que está puxando ou o cara que está doando o elétron, com mais intensidade. E meio que a quantidade. Quanto mais elétrons ele estiver puxando ou doando, maior vai ser o número. A gente vai ver que isso acontece com vários tipos de átomo. Então o oxigênio é como se ele contribuísse com menos 2. Esse é o número de oxidação dele. Agora o número de oxidação deixa de ser simplesmente com quantos oxigênios está ligado e passa a ser justamente esse valor que me mostra o quanto que um átomo vai doar ou receber de elétrons e a intensidade. Então o NOx do oxigênio com isso é menos 2. Geralmente. Tem compostos que isso muda, mas de modo muito geral é menos 2. Com isso eu já consigo calcular o NOx do enxofre que a gente fez aí em cima, do S. Então, SO2 e SO3. Se a gente for ver, a carga final do SO2 é 0. E do SO3 também é 0. Se as cargas finais são 0, quer dizer que a soma de carga de todo mundo que está aí, dos S's e dos O's, dos enxofres e dos oxigênios, tem que ser igual a 0. Como que eu posso calcular, então, o NOx do enxofre, se eu sei que do oxigênio vai ser menos 2? Bem, quantos oxigênios eu tenho aqui no SO2? 2. Então, 2 vezes o NOx do oxigênio, junto com o NOx do enxofre, tem que dar 0. O NOx do oxigênio é menos 2. Então, 2 vezes menos 2, mais o NOx do enxofre, tem que dar igual a 0. Então, 2 vezes menos 2, menos 4, mais o NOx do enxofre, é igual a 0. Logo, o NOx do enxofre tem que ser mais 4, no caso do SO2. E no SO3? Eu tenho 3 oxigênios. São 3 vezes o NOx do oxigênio, mais 1 vezes o NOx do enxofre, que é o S, tem que dar igual a 0. 3 vezes menos 2, mais o NOx do enxofre, tem que dar igual a 0. Então, menos 6
mais o NOx do enxofre tem que dar igual a 0. Logo, no SO3, o NOx do enxofre é mais 6. O número de oxidação do enxofre do SO3 é maior que no SO2, exatamente como a gente falou aqui em cima. Só que ao invés de falar simplesmente, tem mais oxigênios ligados, a gente agora tem um número. O mais 6 me fala o seguinte, ó. Nos dois casos, o sinal positivo me fala, o enxofre é o cara que está doando elétron para os outros puxarem. A gente sabe disso, né, se for ver tabela periódica, porque o oxigênio é mais eletronegativo. Então ele puxa os elétrons com mais intensidade. Por isso que o S está ficando mais positivo. Só que a intensidade do número me fala o quanto que isso acontece. Mais 6 comparado com mais 4 está me falando o seguinte. O enxofre no SO3 está tendo seus elétrons muito mais compartilhados, muito mais puxados do que no SO2. Simplesmente porque eu tenho mais oxigênio para puxar no SO3 do que no SO2. Por isso que o número de oxidação vai ser maior. É positivo nos dois casos, porque nos dois casos o enxofre é o cara que está dando elétron e o oxigênio está sendo o cara que está puxando, por isso que ele fica menos 2. E o enxofre mais 4 e mais 4 mais 6. E o fato que no SO3 o NOx do enxofre é mais 6 está falando o seguinte, ó. O enxofre está sendo mais puxado no SO3 do que no SO2, simplesmente porque tem mais oxigênio para puxar no SO3 do que no SO2. No SO2 você tem um parzinho de elétrons aqui que não está sendo puxado por ninguém, enquanto que no SO3 esse parzinho está sendo puxado aqui pelo oxigênio. E com isso a gente consegue fazer de novo essa conta, a gente sabe que vai ser menos 2 do oxigênio, pelo motivo que a gente viu agora. Tá bom que não é iônico, mas a contribuição de carga dele seria menos 2. E com isso a gente consegue achar o do enxofre, fazendo essa continha simples, essa equação bem tranquila de resolver. E passando só, multiplicando e passando coisas para o outro lado, isolando o NOx do enxofre. Só que isso se expandiu. Como agora a definição de NOx estava ligado com a tabela periódica, que a gente fez aqui para o oxigênio, a gente poderia fazer o NOx de quase tudo. Porque todo mundo está na tabela periódica. Então, é bem dizer, todo mundo pode ter um NOx. Mas quais são os NOx comuns, mais frequentes, que vão ser os nossos guias, no caso? O hidrogênio só tem um elétron na última camada. E com outros ametais, ele tem a tendência a perder. O hidrogênio ele é bem pouco eletronegativo comparado com outros ametais. Ele vai perder esse um elétron geralmente. No compartilhamento é como se estivesse perdendo esse elétron. E por causa disso, quando ele perde, é como se ele ficasse mais um. Logo, o NOx comum do hidrogênio é mais um. O oxigênio, outro NOx muito comum também, a gente acabou de ver. Família 6A, vai ter uma tendência a ganhar 2 elétrons. Logo, ele fica com 8 no final. Se ele pegou 2 elétrons, ficou menos 2. Logo, o NOx mais comum do oxigênio é menos 2. Família 7, de modo geral, como a família do flúor, que é o flúor, cloro, bromo, todos eles têm 7 na última camada. A tendência deles é ganhar mais um elétron para chegar em 8. Logo, se eles ganharam um elétron, eles ficam menos 1. Logo, o NOx dos halogênios são flúor, cloro, bromo, iodo, geralmente vai ser menos 1. E os metais? Bem, os metais da família A, tipo, que é a família do sódio e magnésio e tudo mais, eles seguem bem o que a gente espera da tabela periódica. Então o sódio, por exemplo, é da família 1A, ele tem um elétron na última camada. Então ele vai ter uma tendência a perder esse elétron, porque ele é um metal. Se ele perde esse um elétron, ele fica um positivo. Logo, o NOx do sódio e dos outros átomos da família 1A vai ser mais um. E da família 2A? Vai ser basicamente a mesma coisa. Eu vou perder 2 elétrons nesse caso, porque tem 2 para perder. Então, vai ficar mais 2. Então, o NOx dos átomos da família 2A, dos elementos da família 2A, vai ser mais 2. E esses são os NOx comuns que a gente tem.
são os NOx, que por serem comuns a gente vai usar como guias para calcular o NOx de outros elementos que podem variar bastante. Então, por exemplo, o NO3, NO3-. O NO3-, ele é um ânion, tem carga negativa, e o nitrogênio é um dos átomos que varia bastante o NOx. É que nem o enxofre. O enxofre pode ser mais 4, mais 6, tem uns casos que ele é negativo. Só que nesse caso o nitrogênio também é um desses casos de elementos em que o NOx pode variar bastante dependendo com quem ele está ligado. E a nossa missão aqui é calcular o NOx do nitrogênio no NO3-. O do O quase não muda, é -2, como a gente viu aqui. Então eu vou usar o oxigênio como nosso guia. Como que eu calcularia o NOx do nitrogênio no NO3-? 3 vezes o NOx do oxigênio, que nem a gente fez com o SO2 e o SO3. Junto com o NOx do N, eu só vou botar um dele, porque você tem um N ali, tem que dar -1, porque a carga do NO3 é -1. Aqui eu fiz a soma da zero, porque a carga final do negócio dá zero. Aqui a carga final do negócio é -1. Logo a soma tem que dar -1. NOx do oxigênio é 3 vezes -2, mais o NOx do nitrogênio tem que dar -1. -6 mais o NOx do nitrogênio é igual a -1. Os -6 passa positivo, então fica -1 mais 6. Então, nesse caso, o NOx do nitrogênio aqui é mais 5. Um outro exemplo. Vou fazer agora o exemplo. Vou pegar o mesmo átomo que a gente estava fazendo até agora, lá em cima, que era o enxofre. H2S. H, se a gente for ver como é um metal bem pouco eletronegativo comparado com o resto, o NOx dele costuma ser +1. Então, como que ficaria a conta nesse caso? Ficaria 2 vezes o NOx do H, que tem 2 Hs, mais o NOx do enxofre uma vez só, porque só tem um dele, tem que dar 0, porque a carga aqui, se não aparece, é 0. Então, 2 vezes mais 1, que é o NOx do H, mais o NOx do enxofre, que é o S, tem que dar igual a 0. Então, 2 mais o NOx do enxofre tem que dar igual a 0. O 2 passa negativo, o NOx do enxofre nesse caso é -2. Nesse caso aqui, o NOx do enxofre é -2, porque agora o enxofre ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Por isso que agora o enxofre tem carga negativa de NOx, porque ele está puxando elétron agora. E elétron é carga negativa. Ele está falando o seguinte, ó, o enxofre está puxando 2. É como se ele estivesse ficando -2, porque ele puxa 2 elétrons e por isso ele fica negativo, por isso que é -2. Só que aqui a gente pode ver o quanto isso pode variar, né? Porque quando a gente bota um átomo mais eletronegativo que o enxofre, como o oxigênio, como o enxofre nesses casos aqui ele era o átomo que dava o elétron, que tinha mais tendência a dar esse elétron, ele não ficava negativo, ele ficava positivo. E é por isso que a gente usa esses átomos aqui como guias, porque eles variam muito pouco. Enxofre, nitrogênio, muitas vezes até o próprio cloro, que eu botei -1, mas de vez em quando ele pode mudar, eles variam bastante. Por isso que esses são os nossos guias, porque agora a gente tem uma conta mais facilitada. E com isso a gente consegue chegar nos impactos do NOx. A gente consegue separar reações químicas em 2 tipos, essencialmente. Reações em que você tem elétron sendo transferido de uma substância para outra, e com isso você vai ter mudança no número de oxidação, no NOx, e reações em que isso não acontece. Então você vai ter reações em que o NOx não muda e reações em que o NOx muda. E nas próximas aulas a gente vai focar nas reações em que o NOx muda. A gente vai ver reações em que elétrons vão ser transferidos de uma substância para outra, que são conhecidos como reações de oxidação-redução. Mas isso fica para a próxima aula. Então, o que a gente tem que sair daqui sabendo? Essa aula aqui é extremamente importante porque a gente agora tem uma noção numérica de número de valor de como os átomos estão compartilhando elétrons ou doando através dos seus números de oxidação. Agora a gente tem um guia de valor que permite a gente identificar quem está doando elétron e quem está recebendo através de números simples. Alguns átomos têm números de NOx mais definidos, que foi o que a gente viu até agora, que vão ser os nossos guias.
para as próximas aulas. E com isso a gente consegue calcular esses NOx de qualquer coisa, de qualquer átomo, de qualquer substância, com contas bem simples. Gente, essa aula fica por aqui. Obrigado por quem ficou até o final. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com alguém que tem dúvida na parte de NOx e deixa um comentário me falando o que você quer ver aqui nas próximas aulas. E se você curte ciência e quer aprender como estudar melhor, aprender mais menos tempo, eu tenho Instagram, dá um pulo lá, @prof.matheus_galdino, que eu posto coisa quase todo dia tentando ajudar vocês a como entenderem melhor a química e a ciência de modo geral, e com isso irem melhor em prova de escola, ensino médio, cursinho, vestibular ou qualquer coisa que vocês forem fazer. Gente, essa aula fica por aqui. Vejo vocês na aula que vem, que vai ser sobre reações de oxidação e redução. Até mais.